O mesmo acontece na nossa universidade, no campus de cada um de vocês. Qual é o escopo? Qual é o rumo? Nós temos um grande projeto, né? Nosso grande projeto está aqui. Qual é o nosso escopo? Já pararam para perguntar? É uma hora, né, da gente avaliar. Nós temos um escopo para cada um, né? O nosso escopo está aqui, ó. Para pensar, né? Vamos em frente. Dentro das atividades de gerenciamento de escopo, então, planejar o escopo, definir o escopo, criação da estrutura analítica de processo, né, WBS, que a gente vai fazer numa atividade na sequência. Estrutura em árvore, exaustiva e hierárquica, geral para específica, orientada para entregas. Ou seja, WBS, ou EAP, é uma lista de prioridades. Né? Então, sempre que eu vou fazer um projeto, eu vou estabelecer uma lista de prioridades, né, para ter o meu escopo. Se a gente não fizer isso, não acontece nada. Verificar aí se essa lista está sendo atendida e controlar para que ela permaneça atingida. Se a gente fizesse hoje um WBS, uma lista de prioridades. O que é prioritário? Essa coisa aqui é terrível. Gerenciamento do tempo. Processos que garantem que o projeto seja concluído no tempo correto. Consiste na definição das atividades, sequenciamento de atividades, estimativa de duração de atividades, criação de cronograma e controle do cronograma. Vocês vejam que todas essas áreas, existe uma palavra comum aí, né? Algumas palavras comuns, né? Controle, cronograma, sequência. A mesma coisa acontece com o tempo. É difícil. Confesso que é difícil. Mas o dia continua tendo 24 horas, né? Interessante. Como é que a gente faz um planejamento de tempo para colocar num projeto e não errar? Just in time é uma forma de a gente controlar tempo. Bem uma análise bem simplista, né? Bem simplista. Mas vejam que, só como a título de curiosidade, né? Hoje infelizmente, na Honda, por exemplo, está admitindo funcionários porque as peças que são fabricados carros no Brasil não estão sendo produzidas no Japão em função do tsunami, né? Então, de 600 carros por dia estão se produzindo 300. Mas numa situação normal, quer dizer, isso é risco, né? Agora quem é que vai adivinhar, né? Mas é análise de risco. As peças nos Estados Unidos chegavam no Japão do porto diretamente para a linha de montagem nos veículos. Tanto da Toyota quanto da Honda. Como é que se consegue uma perfeição exata disso? Quer dizer, a peça é produzida no Japão, vai de navio, sai de um porto, passa o oceano, chega no outro porto e chega na hora certa da produção do carro, sem ter estoque. Né? Isso que faz um projeto dar certo, isso que faz se ter uma organização líder ou não. Para gerenciar o tempo, nós temos que ter a definição da atividade, definir cada atividade que vai compor o projeto, cada etapa, e quanto tempo ela vai gastar, para você ter a somatória dos tempos. Trazendo junto aqui a questão dos riscos. Fazer a sequência de atividades, ter todos os recursos envolvidos na atividade, controlar e
saber que recursos são necessários, a duração de cada atividade, e aí desenvolver o cronograma. E depois que você desenvolveu o cronograma, olha a palavrinha de novo que aparece: controle de cronograma. Não existe projeto sem controle. Reforço mais uma vez, não existe projeto sem controle. Quando eu falo cronograma, e aqui vem mais coisas, né? Então, quando eu vou falando aqui, eu gostaria que vocês fossem se colocando numa situação de execução de um projeto. Não adianta nada eu ter o controle de cronograma e perceber eventualmente que esse controle não foi atendido, mas não tomar nenhuma medida. Ah, atrasou. Atrasou quanto? 3 dias? Tá bom. Quer dizer, quando você tiver no teu cronograma alguma ocorrência que gere o atraso, eu tenho que levantar o porquê aconteceu, quais são as medidas, como é que eu vou fazer a correção, e inclusive verificar se o método de estimativa de tempo foi apropriado ou não. Eu posso até, lá no planejamento, ter estimado errado um determinado tempo. Ah, eu calculo que vou levar daqui até chegar em casa 30 minutos. Bom, 30 minutos. Já tenho grande possibilidade de errar. Eu não sei que horas que eu vou. Se eu for para casa agora, provavelmente 30 minutos eu chegue. Se eu estiver saindo aqui às 17 horas, provavelmente eu não chegue, né? Então houve um erro de estimar o meu tempo, né? Então todos esses cuidados têm que entrar aqui. Gerenciamento de custos, até porque dinheiro não dá em árvore, né? Seria muito bom, mas não dá. São todos os processos necessários para garantir que o projeto seja completado dentro do orçamento aprovado. Consiste de planejamento de recursos, estimativa de custos, definição de orçamento e controle de custos. Ou seja, para que eu possa ter gerenciamento de custo, eu tenho que ter estimativas de custo muito precisas. Eu tenho que ter orçamentos muito precisos. E tenho que conhecer todo o mecanismo de variação de preços no mercado, né? E controle de custos. Imagine se vocês fossem proprietários de uma frota de veículos e vocês fizessem alocação de 50 veículos para uma grande empresa, que ela terceiriza a sua frota. E no seu orçamento você diz: eu vou comprar veículo flex e vou abastecer só de álcool. E aí você olha na tua estimativa de custo: puxa vida, está R$1 o álcool, 1 litro. Vou ganhar dinheiro feito água. Aí lá na época, R$2,30 o álcool. Quer dizer, minha estimativa de custo quebrou o meu negócio. A mesma coisa no meu projeto. Se eu não tiver os custos devidamente definidos, quebra mesmo. Gerenciamento da qualidade, que são todos os processos para que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi criado. Consiste no planejamento, garantia e controle de qualidade. Ou seja, todas as ferramentas de qualidade que nós conhecemos são válidas e aplicáveis nesta etapa de um projeto. Quem define a qualidade? Lembrando um pouquinho. O cliente, né? O cliente é a qualidade, né? Então, às vezes também a gente extrapola em muitos conceitos de qualidade na questão de você ter certificações e pá. Mas e se o cliente no final, na ponta do processo, não estiver satisfeito com o teu produto, não adiantou nada. Então eu tenho que planejar a qualidade, realizar a garantia da qualidade e realizar o controle da qualidade. De novo, a palavrinha controle, né? De novo a palavrinha controle. Eu coloquei aqui os 14 pontos de Deming, só para lembrar que nós não estamos mudando os conceitos que existem, o que vocês já fizeram em algum outro curso da questão de qualidades.
eles continuam. É trazer isso para dentro do projeto, né? Demi falava em constância de propósito, adaptação a novas filosofias, trabalhar sempre a melhoria contínua, eliminar os slogans, quer dizer, os 14 princípios de Deming, que de repente você fez num curso de qualidade, ou que você fez dentro de um curso de administração, eles continuam perfeitamente válidos dentro da gestão de projetos. O que eu faço? Eu trago esses conceitos para dentro da gestão de projetos. A gestão de projetos é uma maneira de trabalhar tudo isso, né? É uma ferramenta, ela é transversal a tudo isso. Gerenciamento de recursos humanos, que são todos os processos para garantir o uso mais eficiente das pessoas envolvidas no projeto. Consiste de planejamento organizacional, formação e desenvolvimento de equipe, né? Aqui eu quero até reforçar que não existe projeto que tenha sucesso se não tiver equipe. Assim, da mesma maneira que não existe organização de sucesso se não tiver uma boa equipe comprometida com o objeto final, né? Já tem muito daquela história que a gente escuta muito em treinamentos, né? Que se passava diante de uma grande construção e se perguntou para uma pessoa que estava trabalhando: o que você está fazendo aí? Não, eu estou fazendo uma calçada. E você, o que está fazendo aqui? Eu estou fazendo vitral. Até que depois de perguntar a 10 pessoas, tinha uma pessoa com uma vassourinha só varrendo, fazendo um acabamento. O que você está fazendo? Eu estou limpando a construção de uma grande catedral. Ou seja, ela sabia o projeto que ela estava envolvida, né? Então a tua equipe tem que estar envolvida, fundamental, dentro de um projeto. E aí passa por toda aquela questão de treinamento, de capacitação, de relacionamento interpessoal, quer dizer, tudo isso continua sendo válido, né? Continua sendo válido. Não existe projeto sem as pessoas. Então, temos que fazer o planejamento dos recursos humanos, que muitas vezes você precisa, antes de iniciar o projeto, preparar a tua equipe. Nem sempre você vai ter todas as pessoas conhecendo tudo, principalmente quando a gente vai trabalhar um processo de inovação. Então, vamos puxar um pouquinho para o nosso curso. Veja, inovação é novo. Quando a inovação é novo, né, basicamente inovação, novidade. Inovação e novidade é alguma coisa que nunca se fez. Se é alguma coisa que eventualmente nunca se fez, como é que você pode querer que a tua equipe saiba? Então, vou trabalhar com gestão de projetos, eu tenho que capacitar o meu pessoal. Eu quero que minha equipe trabalhe na estruturação de como é que eu vou colocar a câmera fotográfica dentro do celular. Bom, ela vai ter que começar estudando telefonia celular, vai ter que começar, uma parte vai ter que começar a estudar máquina fotográfica, outra vai ter, e as duas interagindo, como é que eu minimizo componentes e como é que eu faço um produto final, né? Não tem como ser diferente. Contratar e mobilizar equipe de projeto, muitas vezes você tem que contratar fora da tua empresa pessoas experts para capacitar e até para dar uma consultoria em um determinado ponto. E isso não é pecado nenhum. E aí você desenvolve a tua equipe de projeto. E depois vai gerenciar a tua equipe, que também envolve todos os processos de controle, né? Eu sempre gostei, desse desenho do lado direito, prata da casa, né? É fundamental que as pessoas também, dentro da equipe de projeto, vislumbrem a possibilidade de realizar o seu projeto pessoal, né? Então, valorizar o prato da casa, né? Fundamental. A pessoa quer ter uma continuidade, né, de crescimento. O projeto pode oportunizar isso, não é só buscar fora.